Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail está aqui para sua dúvida, sua curiosidade, historiacom1@outlook.com, Facebook Isto.sa, onde eu posto exercícios, dicas e provas todos os dias. E o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode observar, aqui nós estamos falando sobre o resumão PM São Paulo. E nós estamos falando do tópico Constituições Republicanas, parte 2. Hoje nós vamos falar da Constituição de 1934 e a de 1937. Pessoal, essas duas constituições que nós vamos abordar aqui primeiramente estão dentro do contexto que já estudamos aqui no resumão PM São Paulo, que é sobre Era Vargas. Depois eu vou falar sobre os benefícios para vocês, meu aluno e minha aluna. Tranquilo? Nós vamos falar aqui, pessoal, que esse contexto todo está sobre um contexto chamado período de Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Esse período aí de 15 anos, aonde nós vimos que dividir em três partes: governo provisório, governo constitucional e o chamado Estado Novo. Essa Constituição de 1934, ela vai estar dentro do período Era Vargas chamado de governo constitucional. Por quê? O governo provisório, como vocês já sabem, não tem uma Constituição, porque a Constituição de 1891 ela foi suspensa. E nesse primeiro 4 anos do governo de Vargas, essa chamada Era Vargas, o Brasil não tem uma Constituição. E vai acontecer através de uma revolução, a chamada Revolução Constitucionalista, que a ideia era pedir uma nova Constituição, que o governo elaborasse uma nova Constituição, mas como vocês já sabem, tem muito a mais do que isso, porque São Paulo, com a entrada de Vargas através da Revolução de 1930, São Paulo perde prestígio, perde o foco dentro do governo federal. Tranquilo, pessoal? E é uma tentativa novamente, uma revolução contra Vargas, de São Paulo voltar a ditar as regras do país. Essa revolução se dá em 1932. E o que acontece? A derrota da revolução pelo governo federal, mas São Paulo sai ganhando do mesmo jeito. Ele perde, mas ganha. Por quê? Nesse caso, convocada uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição para o Brasil. E essa Constituição de 34 é uma Constituição que ela é promulgada, ou seja, foi discutida, foi debatida por uma Assembleia Constituinte formada por deputados. Tranquilo? É uma Constituição que continua com caráteres liberais e democráticos. Por que, pessoal, democráticos? Nós vamos entender por quê. Amplia dentro dessa nova Constituição a cidadania e, entre outras coisas, no Brasil. Por quê? Nessa Constituição, anteriormente, de 1891, a idade é de 21 anos para quem poderia votar. E poderia votar só homens, mulheres estavam excluídas. Nós vamos ver aqui que essa nova Constituição, as mulheres entram. Outra coisa que vai ampliar a cidadania, para ser mais democrática, leis trabalhistas que vão ser feitas antes mesmo da Constituição, que vão ser anexadas dentro dessa Constituição de 34. Tranquilo, pessoal? Então, ela é democrática, porque ela amplia mais ainda a cidadania e entre outros direitos. Os três poderes continuam normalmente, só que vai limitar a autonomia dos estados. Antes, os estados poderiam pedir empréstimos sem aprovação do governo federal. Agora não, continuam tendo o direito de pedir empréstimo. O problema é que essa autonomia ela é um pouco limitada. O governo federal começa a frear um pouco essa autonomia dos estados.
Tranquilo, pessoal? E no caráter das eleições, você tem o Código Eleitoral de 1932, que é anexado à Constituição de 34. Pera aí um minuto, pessoal. Pera aí, não estou entendendo nada. É feito um Código Eleitoral antes da promulgação da Constituição? Sim, exatamente isso. Esse Código Eleitoral, ele previa voto secreto obrigatório, direito de voto das mulheres, previa várias coisas, até mesmo uma justiça eleitoral. E tudo isso, esse Código Eleitoral, tudo, a justiça eleitoral, tudo isso que foi criado em 1932 é anexado na Constituição de 34. Por isso, nós observamos a ampliação da cidadania dentro da Constituição. Tranquilo? Então, o Código é feito antes da aprovação da Constituição. Mas tudo que foi feito antes, como leis trabalhistas, algumas leis são postas dentro da Constituição de 34. Nesse caso, o voto secreto, que antes era aberto, o voto obrigatório e para maiores de 18 anos. Lembrando que antes era para maiores de 21 anos. Além dos homens, agora as mulheres também podem votar. Os analfabetos não, ficam excluídos ainda. Tranquilo, pessoal? Os analfabetos ficam de fora. Beleza? Nós temos que observar, pessoal, dentro dessa Constituição, alguns caracteres que antes não tinham nas Constituições, principalmente da Primeira República. Como, por exemplo, na parte econômica, a nacionalização do subsolo, ou seja, de minas, também de quedas d'água, tudo aquilo que fosse essencial para a segurança nacional do Brasil. Tranquilo? Então há essa nacionalização do subsolo, de minas e também de quedas d'água. Também caracteres sociais, como por exemplo, a pluralidade dos sindicatos, legislação trabalhista, ou seja, como eu falei para vocês, antes da aprovação da Constituição de 1934, você já tem leis trabalhistas que estão sendo aprovadas. E essas leis trabalhistas serão anexadas dentro da Constituição de 34. Como, por exemplo, a proibição de diferenças de salários por idade, sexo, estado civil ou nacionalidade. Não poderia ter a diferenciação de salário para um cara que era mulher, ou um cara, para mulher ou homem. Não poderia ter diferenças entre salários de um negro para um branco. Então, há essas coisas todas dentro da Constituição. São coisas novas. A regulamentação do trabalho de mulheres e menores, o descanso semanal, férias remuneradas e entre outras coisas. Então são benefícios que são anexados dentro da Constituição de 34, que são novos. A família, no caso do caractere da família, educação e cultura. O ensino primário gratuito e obrigatório, que era diferente da Constituição de 1891. Então aqui você tem o quê? O ensino primário, que é gratuito, e a frequência obrigatória. Também tem a inclusão também do ensino religioso. Tranquilo, pessoal? A segurança nacional. Tudo seria agora, tudo que seria destacado, discutido, julgado com questão sobre segurança nacional, seria examinado por um conselho chamado Conselho Superior de Segurança Nacional, que era presidido pelo presidente da República. Quem julgaria o presidente seria um conjunto de ministros, mas quem presidia era o presidente da República. E o serviço militar obrigatório, que já tinha, só que era pouco funcionava no Brasil. Tranquilo, pessoal? Então são caráteres que antes você observa que ficava um pouco fora da Constituição. Tranquilo? Eleições diretas de 4 em 4 anos. Tranquilo, pessoal? De 4 em 4 anos. Só que aqui há uma coisa interessante e importante de frisar. As eleições para a presidência de 34 foi dada de forma indireta. Ou seja, o pessoal que compôs a Assembleia Constituinte, eles elegeram o próprio Vargas como presidente. Foi de forma indireta.
Após, não, passados 4 anos, aí sim, em 38, seria de forma direta. O problema é que, como você já sabe, não chega essa eleição de 38. Por quê? Vargas dá um golpe em 37, que nós vamos ver. E o vice-presidente foi extinto. Tranquilo, pessoal? A Constituição de 1937. Essa, dentro do período chamado Era Vargas, é o período chamado Estado Novo. É o período da Era Vargas, que é a ditadura de Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. Esse processo se dá todo através da intentona comunista, que nós já vimos aqui no resumão, a ideia do plano Cohen, um plano forjado, a ideia de que os subversivos poderiam chegar ao poder, a ideia de um mundo bipolar naquele momento, uma formação de um pensamento capitalista e outro socialista, a intenção de ideias, no caso do Brasil, de ideias autoritárias, fascistas e ideias socialistas, ANL, AIB. Então todo esse caráter formado, todos esses ideais ideológicos formados dentro do Brasil nesse momento, levou a inúmeros eventos que vão culminar na decretação, né, no golpe de 37 e o início do chamado Estado Novo. Tranquilo, pessoal? Lembrando do resumo que fala sobre Era Vargas, que já passei para vocês, ok? Essa Constituição, como você já sabe, ela é outorgada. Diferente do que nós já vimos das duas primeiras da República, de 1891 e de 1934, que foram promulgadas, que foram discutidas, que foram debatidas, aqui não, essa Constituição foi imposta. Getúlio Vargas fala, não, a Constituição agora é essa e pronto, e acabou. Tranquilo? Também apelidado de polaca, né? Referência à Constituição da Polônia, de caráter fascista, autoritária. Essa Constituição de 34, pessoal, eu esqueci de falar para vocês que ela é uma Constituição liberal e democrática, mas muito ligada à Constituição de Weimar, que vai perdurar na Alemanha durante o fim da Primeira Guerra e até a ascensão do regime nazista dentro da Alemanha. Tranquilo? Constituições democráticas. Aqui não. A de 34 é uma Constituição autoritária, fascista. Tranquilo, pessoal? Ela foi outorgada. E uma Constituição dessa, ela preza por quê? Pela centralização, pelo autoritarismo do poder. Ou seja, a centralização do política, principalmente no poder executivo. Tranquilo, pessoal? É muito interessante. Essa centralização se vai dar muito no poder executivo. Principalmente quem? O executivo federal. Quem é o executivo federal? O presidente. Tranquilo, pessoal? Por exemplo, tudo que era feito era posto através de decretos-leis. Ou seja, o Vargas falava assim, ó, essa lei tal, pronto, acabou. Estava posto em vigor através desses chamados decretos-leis. Era uma forma também de nomear interventores, ou seja, nomear interventores, nomear pessoas de confiança para serem os governadores dos estados, ou seja, pessoas de confiança de Vargas, uma centralização política. Tranquilo, pessoal? Ainda mais, o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e também das câmaras municipais. A intervenção do Estado na economia, que são caráteres de poderes autoritários. A proibição de greves e a ideia da censura através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Tranquilo, pessoal? Que era uma extensão do Poder Executivo, presidida por quem? Assessorada por quem? Principalmente controlada pelo Presidente da República. Ou seja, dá nesse momento a ideia de um culto ao líder, o culto de um cara, de uma personalidade, como por exemplo, na Alemanha nós temos o nazismo, na Itália o stalinismo,
E no Brasil nós teremos o quê? O varguismo. A ideia da culto ao líder. A nação está sobre tudo. Tranquilo, pessoal? Então, espero que tenha gostado. Na próxima aula falaremos mais sobre as outras constituições republicanas. Lembrando, se inscreva em nosso canal Wist Sattler. Tranquilo, pessoal? Se inscreva. Vocês entrando no nosso canal, vai lá em playlist. Você tem todos esses benefícios aqui para vocês. Tranquilo? Vocês do Resumão PM São Paulo que está aqui. Vocês estão assistindo a aula nessa playlist. Mas para vocês também serve algumas aulas dessa playlist Pulo do Gato. E principalmente, essas três aqui são completas. Mas principalmente para vocês, essas três aqui ajudam vocês. Tranquilo? Mas principalmente, que ajudam vocês são essas duas. História Geral e História do Brasil. Essas três playlists, pessoal, essas três playlists aqui são super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? O tema é bastante detalhado. Ok? Espero vocês na nossa próxima aula. Valeu, galera!